Em 2014, nós inauguramos os pontos de cidadania. Eu me referi a isso em uma conversa anterior. Antes, em 2012, o ponto de encontro. Essas duas experiências ficaram em nossas almas. Nós lamentávamos que elas houvessem sido interrompidas por falta de financiamento público. Mas, em 2009, nós tivemos a política nacional para a população em situação de rua e, em 2011, a política nacional de atenção básica, o PNAB. E os consultórios na rua estavam inseridos nesta política nacional. Lembrar que em 1999 nós havíamos inventado em Salvador os consultórios de rua. Os nossos consultórios de rua estavam inseridos na saúde mental, estavam vinculados ao Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, o CETAD. Nós havíamos visto as pessoas nas ruas, eu já me referi a isto, e nós então decidimos ir até estas pessoas, porque elas estavam, por diversas razões, impedidas de virem até o centro. Tudo isso foi colocado pouco a pouco, se articulando pouco a pouco, porque as coisas acontecem assim, foram se organizando e o Ministério da Saúde, apoiado na nossa experiência do consultório de rua, apoiado nas atividades que eram exitosas, que era o Programa de Saúde da Família, essas duas experiências deram lugar no Ministério da Saúde ao consultório na rua. Mas agora esse consultório na rua não estava vinculado à saúde mental. Lamentavelmente, não houve uma aproximação da atenção básica ou atenção primária com a saúde mental. Os consultórios de rua eram saúde mental, por força da nossa atividade, e os consultórios na rua, eles nascem na atenção básica e não se aproximam da saúde mental. O que significa que estes consultórios não estavam preparados para cuidar do sofrimento das pessoas nas ruas. Se, por um lado, os consultórios na rua eram capazes e são capazes de cuidar do corpo, cuidar dos ferimentos, levar para exames, era necessário que estes consultórios se apropriassem dos conhecimentos da saúde mental. Por quê? Porque o sofrimento é fundamental na situação de rua. Não há como alcançar o corpo sem alcançar a alma antecipadamente, sem reconhecer o lugar, as dores, o mal-estar, o sofrimento das pessoas em situação de rua. E, portanto, era preciso que os consultórios na rua compreendessem a importância do encontro entre pessoas em situação de rua. Encontro das equipes e as pessoas em situação de rua. Portanto, esses consultórios foram implantados em Salvador aproximadamente em 2005. Pequenas equipes, pessoas abnegadas, mas com muita falta de recurso. Mas durante aproximadamente 6 anos, até 2020 e agora, início de 2021, esses consultórios foram reorganizados dentro de um programa que eu vou me referir mais adiante. O Girassóis de Rua é o nome que demos a esta proposta, que engloba os consultórios na rua, que engloba os pontos de cidadania que haviam sido fechados em 2016 aproximadamente, e engloba tudo o que nós sabíamos fazer com relação às pessoas em situação de rua, na possibilidade, na condição de ganharem autonomia para viverem as suas vidas. E nós chamamos a esta casa, o lugar onde essas pessoas ficariam, de casa de acolhimento transitório para o trabalho. Isso constitui rapidamente o Girassóis de Rua. Pois bem, os consultórios na rua foram reequipados
pela Secretaria Municipal da Saúde, e nós estamos vendo atualmente em 5 regiões de Salvador, cada consultório, indo às ruas, vendo as pessoas, produzindo encontros, gerando conhecimento, lidando com o sofrimento. Portanto, os consultórios na rua se aproximaram de algum modo, na prática, daquilo que é da ordem do sofrimento, e nós temos hoje uns consultórios na rua que são um pouco dos consultórios de rua, saúde mental, e são muito da atenção primária, cuidando das pessoas nos lugares onde elas vivem, nos lugares onde elas sofrem, nos lugares onde elas morrem. Porque as ruas é um lugar especial, e os consultórios na rua se incorporaram a esses trabalhos, a essa dinâmica da rua, e nós temos então atualmente esse extraordinário dispositivo de cuidar das pessoas que vivem nas ruas e desse modo salvando homens e mulheres. Muito interessante essa experiência.